Olá! Hoje vamos mergulhar no material fascinante, que são trechos do livro Equilíbrio Emocional, da psicóloga doutora Elaine Cruz. Um livro com uma proposta bem ousada, né? Muito! Ela combina a psicologia clínica com a perspectiva teológica cristã para tentar responder aquela pergunta que, bom, todo mundo se faz. É possível a gente realmente mudar quem a gente é? Exatamente. E a nossa missão aqui é justamente desvendar as ferramentas que a autora propõe para alcançar esse equilíbrio. Principalmente num mundo que, vamos combinar, vive nos empurrando para os extremos. Exatamente. E o que é interessante é que não fica só no campo das ideias, né? O livro propõe um roteiro bem prático. Certo. Ele parte da premissa de que, com uma base espiritual, dá para reformar ativamente o nosso temperamento, o nosso caráter e, por fim, a personalidade. E para isso a gente vai ter que analisar como ela distingue esses três conceitos, porque a gente usa tudo como sinônimo no dia a dia. Sim, e vamos ver como a ideia do fruto do espírito é usada como um verdadeiro um manual de transformação. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida do livro é essa distinção que é fundamental entre temperamento, caráter e personalidade. Uhum. O autor insiste que, para mudar, primeiro a gente precisa entender as peças que nos compõem. Vamos começar pelo temperamento. A definição que ela dá é que isso é a nossa configuração de fábrica. Isso, é algo inato. A nossa disposição biológica para reagir ao mundo. É a nossa matéria-prima, por assim dizer. E ela usa aquela classificação clássica, né, dos 4 tipos. Usa para ilustrar o ponto. Primeiro tem o colérico, que é aquele líder nato, cheio de energia, mas que pode ser bem impaciente e intolerante. Sei. Aí tem o melancólico. É o artista, o analítico, super habilidoso, mas com uma tendência forte ao pessimismo, à desconfiança. É impossível não ficar tentando se encaixar numa dessas caixinhas enquanto a gente ouve. Fico só imaginando uma reunião de trabalho só com coléricos. Nossa, seria produtiva por 5 minutos e depois viraria uma guerra. Com certeza. Mas a autora adverte que não é pra gente usar isso como um rótulo, né? É um ponto de partida pro autoconhecimento. Claro. Continuando, tem o sanguíneo, que é o comunicador super extrovertido, mas que pode ser um pouco instável, impulsivo. E, por fim, o fleumático, calmo, eficiente, confiável. O diplomata da turma. Exato. Mas que pode ter dificuldade com indecisão e resistir muito a mudanças. O ponto crucial é que ninguém é 100% uma coisa só, né? Somos uma mistura. Ok, mas aqui tem uma coisa que me parece um pouco contraditória. O livro diz que o temperamento não pode ser mudado, mas pode ser moldado. O que ela quer dizer exatamente com moldar algo que é imutável? Essa é a distinção-chave. Pensa no temperamento como o barro que você recebe. Pode ser argila vermelha, mais rígida, ou branca, mais maleável. Você não muda o tipo de barro. Certo. Mas você pode moldar esse barro para ser um vaso ou um tijolo. O moldar no contexto do livro é o trabalho feito pelas outras duas peças, o caráter e a personalidade. Ah, entendi. O temperamento é o quê e o caráter é o como a gente lida com esse o quê. Então, o que é o caráter? Ela diz que ele não nasce com a gente? Exato. A própria origem da palavra caráter significa gravar, marcar. É algo que é construído, gravado em nós, através de estímulos, exemplos, valores. É a nossa ética, a nossa moral? Isso. O conjunto de hábitos que formam o nosso estilo de vida. O livro argumenta que o caráter é o que as pessoas leem na gente. É o nosso eu aparente. É aqui que a educação, os mentores, as experiências de vida têm um papel fundamental. Ok. Temperamento é a base inata. Caráter é a construção moral e social. E onde a personalidade entra nisso tudo? A personalidade é a grande integração. É a soma de tudo. Nossos impulsos do temperamento, nossos valores do caráter, nossos afetos, ideias, traumas, talentos. É a expressão mais completa de quem a gente é. Perfeito. E o ponto mais importante é este.
Diferente do temperamento, a personalidade, segundo a autora, não só pode ser modificada como está em constante modificação. E aqui a gente chega no coração da questão, né? A mudança. A doutora Cruz, como psicóloga, faz uma afirmação bem categórica. Nenhuma técnica, nenhuma terapia funciona se a pessoa não quiser mudar. A vontade é soberana. Essa decisão parece ser a chave que liga a ignição de todo o processo. Sim. O livro argumenta que mudanças superficiais, tipo decidir ir para a academia, são uma coisa. Outra, bem mais profunda, é essa proposta de uma transformação do eu interior. E para mostrar a urgência disso, ela descreve o que chama de distúrbios da personalidade. Exato. São padrões de comportamento tão enraizados que causam um sofrimento constante para a pessoa e para quem está ao redor dela. A lista é bem extensa e, francamente, um pouco assustadora. Mas vamos pegar um exemplo concreto para não ficar só na teoria. Ela menciona a personalidade impulsiva. Como isso se manifesta na prática? Ótima pergunta. Tira a gente do campo clínico e leva para o dia a dia. A pessoa com traços de personalidade impulsiva, segundo a descrição, vive numa montanha-russa emocional. As relações são super intensas, mas muito instáveis. Entendi. Existe um medo crônico de abandono e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de controlar a raiva. Qualquer frustraçãozinha pode gerar uma explosão. O sofrimento é duplo, então, para a pessoa e para os outros. É. A pessoa se sente fora de controle e os outros nunca sabem o que esperar. Mas o livro apresenta esses padrões não como uma sentença, e sim como antes de uma transformação que ela acredita ser possível. Ok. Então temos esses padrões de sofrimento. E a solução não é uma terapia convencional, certo? A proposta é bem diferente e envolve o conceito do fruto do espírito. Confesso que, à primeira vista, sou um pouco abstrato. E esse é o pulo do gato do livro. A autora tira esse conceito do campo puramente místico e o apresenta como um resultado prático de uma batalha interna. Uma batalha? Sim. De um lado, o que ela chama de karma, que representa nossas inclinações naturais, os impulsos do nosso temperamento não moldado. Do outro, o espírito, que seria essa força transformadora que, na perspectiva do livro, vem de Deus, mas que precisa da nossa cooperação ativa. Então não é algo que simplesmente acontece com a pessoa. Ela precisa fazer alguma coisa. Precisamente. O livro descreve a produção desse fruto como um ato racional, deliberado, exige esforço, disciplina e, voltamos a ela, a decisão de mudar. E a lista de virtudes que compõem esse fruto funciona como um guia. Exatamente. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um roteiro para, ativamente, substituir os padrões destrutivos. Voltando ao nosso exemplo da personalidade impulsiva, como esse roteiro se aplicaria na prática? Bom, o antídoto direto seria o cultivo do domínio próprio, o último item da lista. Mas não é só isso, a proposta é mais integrada. Como assim? A pessoa cultivaria a paciência para não explodir, a paz para não viver nessa montanha russa e a mansidão para responder às frustrações de forma mais branda. A transformação não é um ato único, mas o cultivo diário de um conjunto de novas atitudes. Faz sentido, é uma abordagem mais completa. O livro dedica capítulos a cada uma dessas virtudes. E a primeira, a base de tudo, é o amor. E a primeira coisa que a autora diz sobre isso vai contra quase tudo que a gente ouve. Que amor, na sua essência, não é um sentimento. É uma decisão. Exato. Uma decisão? É uma virada de chave fundamental. O livro argumenta que o sentimento de estar amando é volátil. Ele vem e vai. Mas o amor como decisão é um compromisso. É a escolha de agir em benefício do outro, independentemente do que se está sentindo no momento. E ela diz que o amor precisa ser nutrido. Sim, como um fruto mesmo. Precisa ser desejado, regado, administrado. Se não gerar atos, ele seca e morre. E para aprofundar nisso, a autora usa as famosas palavras gregas para o amor. Isso pode ser um momento de cair a ficha para muita gente, né? Sem dúvida. A análise é riquíssima.
Primeiro ela fala do ágape, que é descrito como o amor divino incondicional. A decisão de amar até quem não merece ou quem nos feriu. É um princípio, não uma reação. Isso. Depois vem o filéu, que é o amor da amizade, da afinidade, da lealdade. O amor entre irmãos, entre amigos muito próximos. No casamento seria o companheirismo. E o que a autora sugere é que o conflito em muitos relacionamentos surge quando esperamos um tipo de amor e recebemos outro. Esperamos eros e filéu de um parceiro. Mas o que sustenta a relação nos momentos difíceis pode ser outro tipo de amor, né? Exatamente. O terceiro tipo é o eros, o amor romântico, passional, físico. E por último, o storge, que é um amor menos falado, mas talvez o mais presente no dia a dia. O amor do compromisso, do cuidado. Que se traduz em atos práticos de serviço, de sacrifício. O ponto dela é que um relacionamento saudável, especialmente um casamento, precisa de uma combinação equilibrada dos quatro. Viver só de eros é a receita para a frustração. Isso me leva a uma outra distinção que o livro faz: amar versus gostar. A ideia de que podemos e devemos amar pessoas de quem não necessariamente gostamos. É um conceito contraintuitivo, mas consistente com a ideia do amor como decisão. Gostar está ligado à afinidade, à química. Amar, na perspectiva do livro, é uma ação deliberada, de não guardar rancor, de desejar o bem do outro, de perdoar. Como um colega de trabalho difícil, por exemplo. De ir tratá-lo com respeito, não falar mal dele, não guardar mágoa. Isso, para a autora, é um ato de amor ágape. E em contrapartida a tudo isso, o livro explora o que acontece quando o amor falha. Fala da rejeição de uma forma muito forte. Sim, e aqui a psicóloga fala alto. Ela cita estudos que mostram que a dor da rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Peraí, então a autora está dizendo que a dor de um fora, de ser excluído de um grupo, aciona os mesmos circuitos neurais de uma dor de dente ou de um osso quebrado? É exatamente isso. Nossa, isso é impressionante. De repente a expressão coração partido faz muito mais sentido neurológico. Totalmente. A dor é real, não é drama. E é a partir dessa dor, se não for tratada, que o livro traça um caminho sombrio, uma espécie de anatomia de como nasce o ódio. Uma escada descendente de sentimentos. Perfeito. Vão percorrer essa escada. Como uma frustração pode terminar em ódio? O processo que o livro descreve é assim. Tudo começa com uma frustração, uma expectativa que não foi correspondida. Ok. Se essa frustração não é resolvida, ela se aprofunda e vira mágoa ou ressentimento. A pessoa fica remoendo aquilo. Esse ressentimento, se for alimentado, vira amargura. Que é aquele estado de espírito azedo, pessimista. Isso, que contamina tudo. É assustador como um pequeno ressentimento pode crescer e virar esse monstro. E depois da amargura, o que vem? A amargura geralmente se manifesta em explosões de raiva ou ira. Mas se essa ira não é resolvida, ela se internaliza e se solidifica como rancor. O rancor já é mais sério. Muito mais. É o ressentimento amargo e contínuo, é o desejo de que algo ruim aconteça com a outra pessoa. É aquele veneno que se bebe esperando que o outro morra. Terrível. E o rancor, segundo a autora, leva a uma atitude rixosa. A pessoa que está sempre procurando briga, que parece ter prazer no conflito. E o ápice, o fundo do poço, é o ódio. Que já não é só um sentimento. Não. É uma decisão de destruir o outro, mesmo que isso custe a própria destruição. É uma genealogia doentia. E qual é a saída? Se a pessoa já está no degrau do rancor ou da amargura, como ela interrompe esse ciclo? A solução proposta é sempre a mesma em qualquer degrau da escada. A decisão consciente de perdoar. Mas o livro define o perdão de uma forma bem específica, né? Sim, com muito cuidado. Perdoar não é esquecer. A memória do fato provavelmente vai continuar lá. E perdoar também não é necessariamente se reconciliar. Você pode perdoar alguém e decidir manter distância por segurança. Então, o que é o perdão segundo a autora? Perdoar é fundamentalmente uma renúncia. É renunciar ao seu direito de exigir retratação, de se vingar. É lembrar do que aconteceu sem sentir o desejo de vingança ou o veneno do ódio.
É um ato de vontade que liberta principalmente quem perdoa. Exatamente. Quebra as correntes que prendiam a pessoa ao passado e a quem a feriu. Nossa análise de hoje nos mostrou uma estrutura muito detalhada para a gente entender a personalidade. A doutora Elaine Cruz, nesse livro, nos desafia com a ideia de que não somos seres estáticos, prisioneiros do nosso temperamento. Uhum. Partindo dessa distinção clara entre temperamento, caráter e personalidade, o argumento é que a transformação é não só possível, como desejável. E o ponto central que fica é que essa transformação é um processo ativo, uma decisão diária, quase um trabalho de jardinagem interior, sabe? Gostei da imagem. A estrutura do fruto do Espírito serve como um mapa, um guia prático, onde cada virtude, como o amor, é cultivada conscientemente para superar seu oposto, como o ódio, que, por sua vez, tem sua própria e assustadora genealogia de sentimentos. É uma visão que une a autoanálise da psicologia com a disciplina da espiritualidade. Exato. E fica uma reflexão final a partir de todo esse material. Se a nossa personalidade é de fato dinâmica e o que somos é uma construção contínua, uma obra em andamento, quais frutos estão sendo ativamente cultivados na própria vida? E talvez mais importante, quais ervas daninhas, quais sentimentos destrutivos, talvez sem a gente perceber, estão sendo regados e alimentados todos os dias?